Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre dois conceitos que são muito importantes na nossa vida, que são os conceitos de ética e moral. Esse vídeo que você está vendo é um vídeo para a disciplina Ética Aplicada à Informática e a ideia nesse momento aqui é apresentar a distinção entre ética e moral a partir de um exemplo talvez não muito óbvio que você já viu pelo título do vídeo, que é uma partida de xadrez entre o Kasparov e o Deep Blue, mas eu já vou chegar lá. Então vamos lá, vamos pensar da seguinte forma. A primeira ideia aqui é separar os dois conceitos. Uma coisa já que é importante dizer é que etimologicamente, ética e moral significam exatamente a mesma coisa. As duas palavras são palavras de origens diferentes. Ética é uma palavra de origem grega, e moral é uma palavra de origem latina. Mas as duas palavras significam costume ou hábito. Então elas estão ligadas a essa ideia daquilo que se tornou costumeiro num determinado grupo social. É aquilo que se tornou hábito para um conjunto de pessoas. Mas no decorrer da história, surgiu uma diferença entre os dois conceitos. Então, a moral se refere ao conjunto de valores, de normas, de regras que orientam o nosso comportamento no dia a dia. E ela é construída no decorrer do tempo com base na cultura, na religião, na filosofia, nas tradições de cada sociedade. E aí é por isso que o que é moral em uma cultura pode não ser em outra. Então, esse é um fato importante. Já a ética é o campo da filosofia que se dedica a refletir sobre os valores morais. No lugar de simplesmente aceitar as normas que são impostas, a ética convida a gente a questionar isso. Então, a ética é uma reflexão sobre a moral. Para você entender, acho que fica mais fácil pensar da seguinte forma. A moral, ela está na ação das pessoas. E a ética é a reflexão sobre essa ação. A ética, ela quer entender de maneira crítica o que está por trás das noções de certo e errado e como essas noções se aplicam em diferentes contextos. É um exercício de reflexão sobre as escolhas que a gente faz e a consequência dessas escolhas, tanto no nível individual quanto no coletivo. E aí a ideia aqui, então, na disciplina de ética, é a gente trabalhar com essa reflexão sobre a moral. Basicamente, esse seria o caminho aqui que a gente tem na disciplina. E a minha ideia, óbvio, sendo ética aplicada à informática, é discutir isso dentro do contexto da tecnologia. E nesse mundo que a gente vive, no mundo ultra tecnológico, esses conceitos de ética e moral eles se tornam mais complexos, porque a tecnologia ela avança rapidamente e com ela surgem muitos dilemas éticos. Um exemplo que eu acho que é relevante para a gente entender essa relação entre ética, moral e tecnologia, é essa partida histórica entre o Kasparov e o Deep Blue. O Deep Blue foi um computador criado pela IBM justamente para derrotar o Kasparov. O Kasparov era campeão mundial de xadrez e em 1996 aconteceu essa partida. Quando eu falo uma partida aqui, é um conjunto de partidas que no xadrez significa uma partida mesmo, né? Então eles jogaram 6 partidas em 96 e depois jogaram mais 6 partidas em 97. Em 96 o Kasparov venceu, naquele conjunto ali de 6 partidas o Kasparov venceu, mas ele perde em 97. Ele era o maior jogador do mundo naquele tempo e foi a primeira vez, a gente vai ver isso, que uma máquina conseguiu derrotar o campeão mundial de xadrez. Então, e aí essa vitória do Deep Blue trouxe um debate sobre a ética da inteligência artificial para a gente pensar sobre como que essas questões se misturam com o âmbito da ética e das nossas próprias ações. Por que essa vitória do Deep Blue sobre o Kasparov levantou questões éticas? Bem, uma delas é a autonomia das máquinas. Daí a gente pode pensar se uma máquina pode vencer um humano, não qualquer humano, porque vamos pensar o seguinte, isso é importante também de dizer, se você não conhece essa história. Já existiam, obviamente, máquinas que jogavam xadrez, mas nunca nenhuma máquina tinha derrotado o campeão mundial de xadrez. Essa máquina foi criada especificamente para isso. Então, se uma máquina pode vencer o campeão mundial de xadrez, será que ela também pode tomar decisões mais complexas, como, por exemplo, decisões morais? E, de outro lado, a gente está disposto a confiar numa máquina para tomar esse tipo de decisão? Eu sei que jogar xadrez e tomar uma decisão moral parecem coisas muito diferentes, mas por muito tempo jogar xadrez parecia ser um âmbito humano. E se acreditava, de fato se acreditava, que nenhuma máquina nunca ia vencer um campeão mundial de xadrez e isso aconteceu.
justamente com o Deep Blue. Outra questão ética é a própria relação entre humanos e máquinas. Se as máquinas se tornarem tão inteligentes ou mais inteligentes do que os humanos, como é que a gente vai poder garantir que elas vão usar a inteligência para o bem da humanidade? E aí, obviamente, a questão correlacionada a essa é pensar se as máquinas podem se tornar uma ameaça para a gente, uma ameaça para os seres humanos. Então, essas são algumas das questões éticas que a vitória do Deep Blue sobre o Kasparov levantou, fora a questão da capacidade da máquina de agir como algo que não é máquina. Isso é importante por quê? Porque, como eu falei para você, o Kasparov ele venceu o primeiro conjunto de partidas ali em 96, terminou 4-2, acho que ele venceu 3 partidas, o Deep Blue ganhou 1 e foram 2 empates. Então ele ganhou por 4-2. E em 97, ficou 3,5 para o Deep Blue e 2,5 para o Kasparov. Foram 3 empates e o Kasparov ganhou uma partida, que foi a primeira, e ele perdeu 2. Uma coisa interessante é que a primeira partida de 97, o Kasparov venceu. Mas nessa partida tem um fato importante, que foi a partir daí que ele acusou a IBM de ter manipulado os resultados, de ter um humano jogando junto com a máquina. Mas o que aconteceu especificamente? Bem, o Kasparov ele alegava que a máquina fez uma jogada que não era uma jogada característica de uma máquina. Porque pensa da seguinte forma, jogar xadrez parece, para quem é leigo, quem está de fora, que jogar xadrez é calcular a melhor jogada possível. Mas se jogar xadrez fosse só calcular a melhor jogada possível e você botar 2 pessoas que sabem calcular bem as jogadas, o jogo sempre terminaria em empate. Então não é só isso. Muitas vezes o bom jogador de xadrez, ele faz uma jogada inesperada, ele faz uma jogada que não é, em tese, a melhor jogada para preparar algo que ele quer fazer daqui a, 5, 6 lances para frente. E isso é difícil de você identificar ali. Um humano é capaz de fazer isso, é como se fosse um blefe, ele vai blefar, ele vai jogar essa peça aqui que de repente não é a melhor, para poder levar o adversário para uma situação específica e criar um contexto em que ele possa vencer. E a máquina, ela é preparada, ou ela sempre foi preparada para fazer a melhor jogada possível, e por isso se acreditava que numa máquina ia vencer um humano que fosse muito bom em xadrez. Mas o Deep Blue fez uma jogada nessa primeira partida de 97 que o Kasparov venceu, mas ele ficou intrigado com isso. Ela fez uma jogada, a máquina, né, o Deep Blue fez uma jogada que pareceu contra-intuitiva, pareceu muito estranha. E ele achou aquilo, não sei, ele pensou assim, isso não tá certo, né? Não é uma máquina que tá jogando. Muito tempo depois, 20 anos depois, a IBM falou, né, eu vi algum texto falando sobre isso, que foi um erro, que a máquina, né, que o Deep Blue teve um bug lá, e esse bug que fez ela fazer aquela jogada, enfim, não sei. Mas o fato é que ele meio que desestabilizou ali a partir daquela jogada específica, e isso meio que encaminhou as coisas para ele perder, né, essa rodada de 97. E como eu falei, foi a primeira vez que um humano campeão de xadrez perdeu. E aí a gente vai ver na disciplina de ética vários autores que vão discutir a ética por caminhos diferentes e com temas que se aproximam disso. Por exemplo, um deles que a gente vai ver é o Kant, talvez um dos mais importantes aí da história da ética. E o Kant é um filósofo que ele vai argumentar que a gente deve agir de maneira que as nossas ações possam ser transformadas em regras universais. Mas aí vamos pensar o seguinte, se a gente colocar isso no campo da inteligência artificial, como essa de uma máquina que é projetada para vencer, né, um humano, a gente deveria permitir que a máquina faça escolhas e tome decisões sem intervenção humana, acreditando que ela pode seguir o mesmo que o ser humano pode seguir, que são regras universais? Será que é razoável pensar nisso? Outro filósofo importante da história da ética é o Aristóteles. E o Aristóteles vai pensar sobre o equilíbrio entre os extremos na busca pela justa medida. Para ele, a ética, no caso a virtude mais especificamente, é sempre um meio termo entre um excesso e uma falta. Mas será que as máquinas conseguiriam tomar decisões identificando esse meio termo? Por exemplo, para entender isso, né? O Aristóteles vai falar assim, falar a verdade é uma virtude. Só que a verdade em excesso não é bom. Assim como a falta da verdade, que é mentira, também não é bom. Do lado da mentira é mais fácil de identificar. Mas ele vai dizer a verdade excessiva, a verdade a todo custo,
ela é um prejuízo social. E aí é só um ser humano que consegue entender essa medida de não quando falar a verdade, mas de como falar a verdade. Será que a máquina pode ter isso algum dia? A gente vai confiar nas máquinas para terem isso? E uma autora contemporânea, que é uma filósofa norte-americana, que é a Zuboff, ela tem um livro que chama A Era do Capitalismo de Vigilância. E ela vai falar ali sobre o uso massivo de dados pessoais. E vai falar sobre como as grandes empresas de tecnologia moldam os nossos comportamentos sem que a gente tenha consciência disso. Então vamos pensar, criar máquinas que são super inteligentes e que podem coletar esses dados com mais rapidez e utilizar esses dados contra a gente mesmo. Será que isso soa interessante? É uma autora também que a gente vai discutir mais para frente, né? E aí, voltando ao exemplo do Kasparov e do Deep Blue, eu acho que a gente pode ver esse caso como o início de uma era em que os dilemas éticos envolvendo tecnologia são cada vez mais frequentes. Hoje em dia, especialmente com o avanço da inteligência artificial generativa, a gente vai pensar, por exemplo, sobre várias circunstâncias, né? Se é ético utilizar a IA para gerar diagnóstico médico, se é ético permitir que um algoritmo decida um empréstimo bancário ou quem vai ser contratado para o emprego. E os dilemas de privacidade, autonomia, uso de dados, são várias questões aí. Esses exemplos que eu citei rapidamente, mas que a gente vai, como eu falei, tratar com mais detalhe durante a disciplina, eles ilustram, eu acho, a complexidade das questões éticas que a gente enfrenta hoje. E aí, como a gente vai ver depois, muitos dos princípios discutidos por filósofos ao longo dos séculos ainda são relevantes para a gente fazer reflexões sobre o que acontece hoje. Isso é uma coisa curiosa, né? Às vezes um cara que falou alguma coisa há 300, 400 anos, ele traz uma ideia relevante para a gente pensar a tecnologia hoje em dia. E aí, eu quero deixar uma pergunta aqui, como uma pergunta geral reflexiva para a gente encerrar esse vídeo de hoje, que é para você pensar comigo, onde a gente deve traçar uma linha entre o que é aceitável e o que não é, quando a gente fala da relação entre as máquinas e os seres humanos. Como que a gente pode traçar essa linha? De que maneira a gente pode estabelecer qual é a relação entre a nossa autonomia criativa para desenvolver tecnologia e os nossos valores éticos? Então deixa essa questão aí para você refletir e no próximo vídeo a gente avança um pouco mais, tá bom? É isso, até mais, tchau!